Entre o final de 1819 e princípio do ano seguinte, colonos suíços de diversos cantões chegaram ao Brasil para se instalar em Cantagalo, na província fluminense. Uma parte desse distrito foi desmembrada para dar origem à vila de Nova Friburgo e abrigar esses colonos. Entre as propriedades desmembradas estava a fazenda do Morro Queimado, que tem esse nome devido à cor acinzentada das montanhas das Duas Pedras que simbolizavam o nome da propriedade. Entre os diversos cantões da Confederação Helvética vieram muitas famílias do cantão do Valais, que vem sendo pesquisadas pelo genealogista suíço Daniel Jacqueriot, que me concedeu uma entrevista. Daniel Jacqueriot Danijak. Danijak, é um prazer imenso você estar aqui em Nova Friburgo. Prazer é meu. No programa Por Dentro da História. E a gente com essa paisagem linda aqui de Nova Friburgo. É incrível. Eu queria até agradecer o Fabrício do bar, o bar-restaurante Loft, que nos cedeu esse cenário maravilhoso. Bom, eu gostaria que você se apresentasse inicialmente, Daniel. Qual é a sua formação? Como é que você chegou, né, a essa pesquisa genealógica que a gente vai falar daqui a pouco? Ok, meu nome é Daniel Jacqueriot, nascido na cidade de Martigny, que fica no cantão de Valais, parte francófona da Suíça. Eu sou economista especializado em assuntos de políticas migratórias e seus efeitos no crescimento econômico e na demografia. Na Suíça, estou metido num projeto de criar um registro de população anterior ao registro de Estado Civil, e através desse registro encontrei os imigrantes que se foram de Suíça. Bom, a verdade é que os suíços sempre fugam da Suíça, porque é um país muito pequeno. Tem um ciclo emigratório, né, para várias partes do mundo, né, Daniel? África do Sul, Argentina, Rússia. América do Norte também. América do Norte e Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Agora, você falou já que você é do cantão do Valais. Obviamente, o que despertou em você a fazer uma pesquisa genealógica dos colonos suíços, né, que migraram dessa região foi o fato de você ser do Valais, né? Sim, e por ter também membros de minha própria família que eram nossos barcos que chegaram ao Brasil. Tenho uma bis-bis-bis-tia que saiu de um povoado muito pequeno, o nome é Saint-Branché, com o seu esposo, segundo, e chegaram até Cantagalo. E essa mulher se chamava Maria Vita Modesta Ribordi, casada com um Jevaux, e é a matriarca da família Jevaux, que se pode encontrar até aqui agora no Shopping Cadima, onde o dono da girafa é um descendente deles. Então, você vê que para mim não é somente uma pesquisa, é um assunto familiar. É um assunto familiar. Você então, você falou que é economista e você começou a fazer esse trabalho de catalogação, só para as pessoas entenderem, antes do registro civil, porque antigamente era a igreja, né? Exatamente. Na Suíça, como no Brasil também, era que fazia os registros. E aí te despertou essa emigração para o Brasil, né? Por quê? Assim, claro, você já disse que também tem uma linha de parentesco com um dos colonos que emigraram, né? Acho que o que me chamou a atenção foi que havia estudado a história do Brasil, porque estudado a realidade, relações internacionais com enfoque nas políticas econômicas dos países. E então, meus estudos e meus interesses pessoais se juntaram e me mudaram na direção do Brasil. Acho que foi em 2010 que me decidi aprender uma nova língua. Como você pode ouvir, a minha língua materna é francês. E estou como um coletor de idiomas. Toda a minha vida estava ansiosa de poder falar outros idiomas, então me decidi a vir aqui ao Brasil para aprender o português. Cheguei a João Pessoa. Quem havia dicho isso, não? Já é a segunda vez que você veio ao Brasil, né? A verdade é que essa terceira vez. Passei 6 meses em João Pessoa, onde tenho ainda amigos. Em Floripa, 3 meses. E a última vez foi em março do ano passado. Cheguei aqui porque havia tido contato com uns tantos pesquisadores ligados à imigração dos suíços e queria conhecê-los. Então, entrei em contato com a gente da Fundação João Pessoa
não João Pessoa, perdão, a Fundação João VI, Dom João VI, e o senhor Henrique Bon, com o qual havia comunicado por e-mail. Aí a gente está aqui com o livro, né, do Henrique, Imigrantes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque o seu contato aqui, né, para dar continuidade à sua pesquisa, vai ser com o Henrique, né? Sim. Ele é genealogista, esse livro aqui, metade do livro, um pouco mais da metade do livro é sobre a genealogia, né? E você agora vai complementar esse trabalho? Exatamente. O Dr. Henrique e sua esposa Márcia, porque são da dupla para fazer isso, tem como projeto de ampliar essa edição, que já está esgotada, na ocasião do bicentenário. Agora, o problema é que, como você pode ver, essa coisa pesa 1 tonelada e, com a ampliação, vai chegar a ser uns volumes impressionantes. Acho que a opção agora seria de fazer com o conteúdo desse livro ou umas tantas páginas web ou um e-book. Vamos ver. Mas a ideia é que, para começar, aqui tem muita informação sobre os imigrantes mesmos, sua fecha de nascimento, mas não se sabe quase nada de seus antepassados. Eu tenho os antepassados dos valesanos até 1600. E essa parte se vai agregar numa base de dados e chegar a ser publicada. Vocês vão retroceder a 1600? Sim, porque temos esses dados. Você pode entender quem foram essa gente, de que família chegaram. A Modesta Ribordi era uma filha de uma das famílias mais abastecidas do povoado. Era uma mulher, filha primogênita, muito dinheiro, podia se casar com qualquer um, se casou com um estrangeiro, que era só um curtidor de Saboia, que morreu, se casou de novo com outro curtidor Saboia, ou um Lantelme, e as famílias recompostas se foram para o Brasil. Mas por que o fizeram? Não entendo. Essa mulher é incrível para mim, além de ser uma bis-tia. E, estou falando muito. Não, pode falar. A gente pode entrar um pouquinho nessa trajetória dela, né? Quer dizer, só para as pessoas entenderem. Você, então, está fazendo uma pesquisa genealógica focada nos colonos, né, que emigraram no Cantão do Valé. E te despertou, até porque você tem uma relação familiar com a história dessa... Você pode repetir o nome dela? Vita Modesta Ribordi. Ribordi. E... Casada a Jevaux. E aí você pode falar um pouquinho dessa trajetória dela? Ela veio para Cantagalo, né? Você falou? Sim, chegou aqui como todo mundo em Nova Friburgo, esses caserões. A verdade é que chegou porque o rei do Brasil mandou um convite. E esse convite foi bem-vindo na situação econômica da Suíça nessa época. Acho que essa é a primeira vez que o Brasil abriu suas portas à imigração não luso, que não era do Portugal ou das Açores. E isso é uma mudança espetacular na política do Brasil, uma ruptura que está ligada à abertura dos portos ao comércio internacional. Se pode dizer que essa época, e acho que o acto que se chama Carta Regia foi firmado o 2 de maio de 1818 e que em convidar os suíços a chegar até lá, marcou uma nova época na política migratória e imigratória do país. Isso mudou o país todo. Com certeza. Falei antes que para a Suíça não foi um evento nada espetacular, mas para o Brasil mudou as leis de imigração. E o Brasil de hoje tem tudo que ver com essa imigração em massa que começou em 1818, com essa decisão. Até 1915, acho, é o ano em que o auge da imigração foi de 190 mil pessoas num ano só. Depois o país se fechou de novo. E a imigração e as importações de mercancias externas. O nosso auge mesmo, a nossa política mesmo de imigração começou a partir de meados do século XIX, inicialmente até através de iniciativa privada, fazendeiros, mas o governo realmente trouxe essa imigração que você falou em massa mais para o final do século XIX, que aí vieram portugueses, italianos, espanhóis, árabes, né? A verdade é que se falamos somente de 1818 per se, a decisão de um rei que pertencia às famílias que eram de toda a Europa
você pode entender, ele era o rei de Portugal e de Brasil, mas tinha membros de sua família por todas as cortes europeias. Não era só português. Quando chegou aqui, quem morava no Brasil? A metade da gente era de origem português criolla, mestiços, e 50% do povoado era composto de escravos. Chega essa corte, que tem lá seus familiares, que não tem nada a ver com o povo brasileiro da época, e que se diz, ok, vamos importar os europeus para mudar o país numa outra direção, para europeizar o país. E nesse sentido, não entendo porque o Bicentenário é só um evento importante para Nova Friburgo. Para mim é um evento importante para o Brasil todo. Não, é a nossa cultura, né? As pessoas não valorizam muito, mas você tocou numa questão certa. Esse bicentenário não deveria ser só uma comemoração de Nova Friburgo, mas do Brasil por ser a primeira colonização não portuguesa, né? Realmente, mas... A ver se o presidente Temer está aí frente a nós para poder fazer alguma coisa. Quem sabe ele nos assistindo, né? Tá. E agora, quer dizer, então que você vai fazer um trabalho com o Henrique Bon. Sim. Você esteve em Cantagalo. Sim. O que você foi fazer em Cantagalo, no centro de pesquisa lá, de documentação? Aí foi a ver o acervo que tem, porque com um contrato com o bispo, se faz agora um trabalho de digitalização dos registros da igreja de Cantagalo e de Euclidalândia. Euclidalândia. Difícil para mim dizer essa palavra. E os jovens que estão aí trabalhando a digitalizar fazem um trabalho espetacular. Aqui em Nova Friburgo, você já vai utilizar esse banco de dados? Sim. Já está adiantada essa digitalização? Está no processo. Ainda, por exemplo, se pode ver que fizeram fotos de todas as páginas dos livros, mas a tinta é muito difícil para ler, porque então tem que traficar um pouco as fotos para fazer ressaltar a escritura. Aqui em Nova Friburgo, acho que o bispo ainda não entregou a ninguém os registros. E é uma pena no sentido que um livro que tem 150 anos pode pudrir, desaparecer. E isso é um problema para o Brasil todo, no sentido que não tem um registro civil até muito tarde. E os registros das igrejas são os únicos que nos permitem saber quem foram essa gente, que foram cidadãos brasileiros e que construíram esse país. Certo. Então, Daniel, você já está com a sua pesquisa assim, bem um pouco adiantada, né? Você já começou, porque você já faz esse trabalho. A verdade é que minha pesquisa sobre os antepassados dos imigrantes já é feita. Sim. Eu identifiquei 95% deles e estou entregando esses dados dos antepassados ao Dr. Henrique Bon. Agora, o que se procura é que os historiadores, pesquisadores do Cantão de Friburgo e Jura fizeram a mesma coisa, de participar da criação dessa base de dados ampla dos imigrantes. E, do lado brasileiro, é importante também encontrar pesquisadores brasileiros que fizeram pesquisa sobre essas famílias para juntar e fusionar suas bases de dados para poder depois ter uma coisa única que pode servir à história, a estudiosos de história, a estudos demográficos, e para verificar que realmente o impacto dessa migração é enorme. Acho que no Nova Friburgo 50% da população tem alguma gota de sangue suíço. Em Cantagalo é 90%. Não se pode ir por as ruas e encontrar uma pessoa com um apelido que é suíço. O estranho em tudo isso é que o Brasil de hoje, por ser etnicamente diversa e ter essa imigração, para mim, é um país, o exotismo do país é de ser um país culturalmente homogêneo. Na Suíça de hoje, temos de cada 10 pessoas, 2, 3 que são estrangeiros e que moram na Suíça. Se você se vai por as ruas, vai ouvir falar 10 línguas diferentes em 10 minutos. É interessante. E chegando aqui, você pode ouvir somente o português. Ao parecer, a diversidade pode ser étnica, mas não pode ser cultural e linguística.
Yokio Sushi, delivery de culinária japonesa. O Yokio Sushi tem promoção variada durante a semana. 98166482, mencione o cupom ZOOM10 e ganhe 10% de desconto. Yokio Sushi, o seu melhor delivery de culinária japonesa. Vem aí a caravana toda manhã por Nova Friburgo. Semanalmente você vai conferir todas as belezas e histórias que a nossa cidade guarda, direto dos distritos e bairros: Centro, Amparo, Muri, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Lumiar, São Pedro da Serra, e um programa direto dos bairros de Olaria, Cônego e Cascatinha. É no dia 28 de novembro, às 10h30 da manhã, aqui na tela da Zoom. Baixe nosso aplicativo no seu smartphone e embarque com a gente nesta caravana. Entre os colonos do Cantão do Valais, que Daniel Danicac pesquisa, há um interessante episódio envolvendo um deles, Antoine Creton, originário de Martigny, mesma cidade natal de Daniel Danicac. Creton foi autorizado pelo diretor da colônia a debelar um quilombo em Macaé de Cima. Para tanto, comandou uma expedição com 16 suíços. Empregou um nativo como batedor e, ao fim de 8 dias de marcha, alcançaram um quilombo nessa localidade. Os suíços encontraram 8 escravos fugitivos e, segundo relatos do próprio Creton, conseguiu dominá-los e se estabeleceu no quilombo, encontrando roças cultivadas com batata, bananeiras, pés de café e cana-de-açúcar. Daniel Danicac acha que o fato da filha de Creton ter sido selecionada como ama de leite de Dom Pedro II deu-lhe privilégio na colônia de poder invadir um quilombo, possivelmente já conhecido das autoridades, e tomar posse das terras. No entanto, o colono suíço Joseph Rest, referindo-se ao mesmo episódio em seu diário, declara que na expedição de Antoine Creton não houve combate, e sim teria negociado com os quilombolas e, com pouco dinheiro, comprar-lhe as terras e plantações. Os quilombolas procuraram, então, um novo refúgio. Agora você vem da cidade de Martigny, né, no Cantão do Valais, e a gente tem assim alguns fatos assim, interessantes que envolvem um conterrâneo seu, né, que é o Antoine Creton. Né? Ah, sim, famoso. Só para as pessoas entenderem, ele na época ele foi autorizado a sair do núcleo colonial, tá? E procurar terras em outra região pelo administrador da colônia, e ele foi para Macaé de Cima. E ele foi justamente, me parece que ele já saiu com esse propósito de ir numa determinada região que havia um quilombo. Ok. Não é isso? Havia um quilombo. Sim, eu ouvi falar disso. E aí, bom, você podia me contar então como é que foi a história do Antoine Creton, né? Eu ouvi falar disso porque o Antoine mantuvo contato com seu irmão na Suíça e mandou cartas. Numa dessas cartas falou de haver chegado no mato com o marido com o seu filho. O seu filho até teve um acidente lá. Eu acho que foi... foi Laurent Sottenberg. Laurent foi o marido de sua filha Maria Françoise. Ah, foi o marido, Acho. Ok, foi um dos dois, porque o Sottenberg, que se chama de verdade agora Sardenberg, teve um emprego na biblioteca da Corte Real em Rio de Janeiro. E esse fato foi ligado ao fato de que sua esposa, Maria Françoise Creton, a filha do Antoine, era ama de leite na corte. Então vamos falar daqui a pouco. Mas então, o Antoine teve boas relações com a corte através disso, e pode ser que por isso se foi nessa aventura. Pode ser. Entendi.
Agora... Então a gente pode falar então da filha dele, né? Não, vamos finalizar com o do quilombo, acho, porque na carta que mandou a seu irmão, disse que havia encontrado um lugar que havia sido desbravado por escravos fugidos e que ele se havia metido aí por alguma razão que não sei. É que a gente chama de quilombo. Um quilombo. Né? Um quilombo é quando você tem um grupo de escravos fugitivos que se estabelece numa região. Tá. E aí ele me parece, né, que ele já foi sabedor desse quilombo, né? Nessa expedição. Não sei muito disso, somente o que ele falou a seu irmão, dizendo que havia trigo, havia já plantações de banana, uma lavoura. E não sei se por bom ou mal, mas em fim de contas, isso acabou com o quilombo e o Antoine se quedou com essas terras já desbravadas. A gente estava assim, antes do programa, eu estava comentando com você, Daniel, que no livro do Joseph Hest, ele tem um diário, eu não me recordo o cantão dele, mas ele é de língua alemã. E esse diário dele foi traduzido, né? A gente tem esse livro, o diário de Joseph Hest, e ele cita esse episódio do quilombo. Só que ele coloca que houve uma negociação entre o Antoine Creton e os quilombolas adquirindo as suas terras, e não houve luta. Acho que é possível. Sabe como é que é a história, né? São várias versões. O problema da história é esse, onde a história pode ser embelecida, porque depois... no caso foi um testemunho de uma pessoa da época que disse que não houve. Eu acho que tanto melhor até para, vamos supor, a imagem dos colonos, que tivesse ouvido essa negociação do que o embate com os quilombolas. É verdade que os colonos se abrasileiraram, como se pode dizer isso? Sim, chegaram a aceitar, se assimilaram nas costumes brasileiras bem rápido. Começaram a buscar opções comerciais na cultura do café, compraram escravos, fizeram com eles, tal como todo mundo, uns tantos filhos ilegítimos e, bueno, chegaram a ser brasileiros de hoje. Então, não sei como se pode negociar com escravos fugidos. Claro que sim, tudo é possível nesse mundo maravilhoso, mas... Como é que você vê essa questão o Martin Nicolas, eu o entrevistei uma vez e ele disse que se surpreende como a primeira geração dos colonos suíços tenham aceitado de imediato essa questão do modo de produção escrava, né, usando um termo técnico, ou seja, de já aceitar a escravidão, né, como uma forma de trabalho. Claro. Porque os primeiros impactos a gente vê pelo diário do padre, né, Jacó, que ele ficou horrorizado quando ele chegou no Rio de Janeiro e viu a forma como os africanos eram tratados. Mas ele mesmo também acabou tendo escravos. Mas assim, você que tem mais essa questão do universo, do suíço, é fácil preciso saber essa assimilação? Quem foram esses suíços? Foram pessoas rudes, de toda a classe social, menos aristócrata, que tinham costume de trabalhar desde muito pequeno, aí até o fim da vida, porque não tinham aposentadoria. Foram pessoas que podiam fazer de todo, que trabalhavam na terra, as mulheres trabalharam, não como aqui as mulheres brancas que só sentiam, não sei como dizer-lo, mas chegando aqui, para eles, depois de haver deixado tudo para trás, fizeram o que era necessário para melhorar as suas condições. E isso significa tudo o que era necessário. Não tinham vergonha e se assimilaram na sociedade que era a sociedade brasileira da época. Claro que o rei Pedro VI não queria uns novos brasileiros, ele queria campeões que ficaram na cidade e cultivaram trigo. Eles não quiseram isso, queriam ser como livres, como todos, e fizeram de todo. Acho que não foi tão difícil acostumar-se à escravidão, porque ninguém sabia aqui o que era a democracia suíça. A verdade é que a Suíça não era uma democracia tão perfeita. Quando se foram da Suíça era a época da restauração, dos poderes autocráticos na Europa, depois da liberação de Napoleão.
Essa gente que chegou aqui haviam passado por tempos muito duros e muitos regimes diferentes. Agora eram bajo o poder de um rei. E não eram cidadãos normais que haviam nascido debaixo de um sistema feudal. Porque não temos reis na Suíça, nunca tivemos. Eu não sei se alguns também até passaram por esse quase que um regime de servidão também, né? Que está muito próximo à escravidão, né? Muito próximo, né? A verdade é que não era um regime feudal, eram pequenos campesinos livres na Suíça com direito a participar da vida da freguesia, da comunidade, com direitos. A democracia direta suíça já havia nascido nos povoados. E até outro de Martigny foi um senhor Domingo, que era de origem portuguesa, mas casado em Martigny com uma suíça de Martigny, que chegou aqui em Nova Friburgo e até chegou a ser vereador de Nova Friburgo. Domingues? Na Suíça se chamava Domingo. Me imagino que voltou a ser Domingues depois, ao voltar no âmbito lusófono. Mas é estranho que já na época havia um cidadão de Lisboa, acho, que havia chegado até a Suíça, se havia casado com umas mulheres locais e que depois chegou ao Brasil, ou seu filho. E é seu filho que chegou a ser vereador. Você falou da família Creton, que também é de Martigny. Ok, estou bastante orgulhoso da minha cidade. Nasci lá, é um povoado de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes? É muito pequeno, mas tem um dos museus mais conhecidos da Suíça, que é o Museu Janada. Ok, não importa. Então, o senhor Antoine chegou aqui com o filho dele e a filha. A filha se casou com um outro suíço, Sardenberg, e os dois se foram para a corte. E seus descendentes, mais que todo, ficaram muito bem no âmbito da corte e dos poderes. Aí a gente, só para destacar, ela foi ama de leite, ao parecer, sim, de Dom Pedro II. E a história é que... A filha do Antônio Creton. Exatamente. Né? Isso significa que as relações eram boas entre os Creton e não a corte mesma, mas até que sim se pode, porque na história da família Sardenberg tem um dos filhos nascidos em Rio que teve o honor de se chamar d'Alcantara Sardenberg, por haver sido o irmão de leite do imperador Pedro I. Não, ela foi ama de leite de Dom Pedro II. Exatamente, mas o seu filho se chamou de Alcantara, um de seus filhos se chamou de Alcantara Sardenberg, se diz na família Sardenberg, por haver sido o irmão de leite de Dom Pedro II. Do Dom Pedro II. Do Dom Pedro II. É interessante. Seleção entra em campo. Yaris, Corolla, Hilux, Corolla Cross, SW4. É só Toyota campeão na escalação da Toyo Serra. É Black na Copa Toyo Serra. E só nesse Black November tem super bônus de até 20 mil reais para você sair de Toyota agora. Entre para esse time campeão. Escolha seu Toyota na Toyo Serra. Garanta seu super bônus e os 5 anos de garantia Toyota. É Black na Copa Toyo Serra. Confira em toyoserra.com.br. Juntos salvamos vidas. Black Friday de Negociações Energisa. A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia. Por isso, pensando em te apoiar, preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas. Até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. Para negociar, é só falar com a Gisa pelo site gisa.energisa.com.br. Energisa. Transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Eu faço uma pesquisa assim lá para essa região de Cantagalo
a gente percebe um casamento entre os Moneral, Lutherbar, Lengruber, Vermelinge, que quando você vai numa reunião de família, como eu fui, os Moneral, na verdade, ali estavam os Lutherbar, os Lengruber, os Vermelinge, quer dizer, houve aquela, sei lá, não sei se é o termo, coalizão, né? Eles acabaram assim, eles têm a prática não só do casamento entre primos, né, entre familiares, mas também entre famílias colonas. Você percebeu o mesmo entre os colonos do Cantão do Valais? Sim, ao menos nas primeiras gerações. Vi que muitos dos colonos do Valais se casaram com outros colonos do Valais durante já 2 gerações. Depois se perdeu, porque todo mundo se espalhou por toda a região e por todo o país, acho. Mas sim, houveram muitos... Ok, falamos, por exemplo, da família Guignâncio de Santa Maria Madalena. A mãe, a primeira matriarca da família, foi uma suíça do Cantão do Valais. O filho principal também se casou com outra suíça do Cantão do Valais. E eles têm uma família, os Guignâncios, que é enorme hoje em dia. A família Creton se casou muito com os Volus, também do Valais, os Chevaux, aqui, os Hardenberg, todos sim se casaram entre si, mas não posso dizer que foi uma decisão voluntária em todos os casos. Simplesmente, o mercado matrimonial foi muito pequeno. Chegaram esses primeiros 1.500 suíços, depois uma nova migração de alemães e depois uns tanto mais. Mas era muito difícil para os suíços casar-se com brasileiros, porque eram pobres, e aqui, com quem se casavam os fazendeiros, com outros fazendeiros. Sim. Não havia muita opção no mercado matrimonial. Então foi assim, não só por eleição, mas também por falta de opção. E se vê quais foram as famílias que mais rapidamente se assimilaram através de sua política matrimonial. Mas isso é para ser estudado dentro da adição dos descendentes dos imigrantes no âmbito do trabalho do Dr. Henrique Bon e de Marcia. Tá certo. Agora, você trabalha com essa questão da política de imigração, né, na Suíça. Como é que é vista a história, a epopeia, sei lá, dos imigrantes suíços para o Brasil, essa primeira imigração, que aí eu me refiro, no caso, para Cantagalo, que virou Nova Friburgo. Como é que o suíço vê essa imigração? A verdade é que não sabem nada dessa migração. Nada. Só os pesquisadores, os historiadores e os genealogistas ligam para esse assunto, porque sempre os suíços se foram. Agora, na Suíça, a situação se inversou totalmente. Se pode dizer que o Brasil, se espelha na Suíça, é o contrário total. A Suíça agora é um país diverso, com uma multidão de grupos étnicos que ainda têm sua cultura de origem. É um país aberto à migração de todos os países europeus através de acordos bilaterais. E a nível econômico, é um país também que se globalizou. E agora, a renda per capita da Suíça é como $50.000. Graças à causa, acho, personalmente, mas isso é assunto personal, dessas políticas de abertura e à imigração e aos fluxos comerciais. É interessante, porque é justamente o oposto que a direita coloca, né? Essa questão de fechar as fronteiras e tal, esse nacionalismo, né? A Suíça seria um exemplo de que, com organização, né? Porque vocês têm toda uma metodologia de recepção dos Exatamente. Nos dias de hoje, dos imigrantes, né? E, quer dizer, com essa política de recepção e também, sabe, de saber lidar com essa questão da imigração, de abertura, vocês não têm problema com a questão da imigração? É que tivemos que fazer muitos esforços. Foi uma tarefa grande que demorou 60 anos. Os primeiros imigrantes que chegaram por causa de contrato laboral temporário. Depois se abriu mais e mais a sociedade civil a esses estrangeiros.
até que, enfim, os suíços foram capazes de firmar com a União Europeia um acordo de livre circulação das pessoas. Mas isso demorou 60 anos. A sociedade teve que mudar, porque os suíços rudes das montanhas das Alpes não eram tão abertos à concorrência estrangeira. Chegam os estrangeiros, aceitam salários mínimos mais baixos, eram também em contra da importação de produtos. Mas a verdade é que houve uma mudança na mente coletiva dos suíços que faz que agora o suíço é um país onde a convivência entre suíços de origem e suíços novos, que ainda não têm o passaporte, mas são residentes permanentes, é uma das melhores na Europa. Não é como França ou Bélgica, onde tem problemas grandes. E a verdade é que acho que é um modelo de política, não de assimilação, mas de integração dos estrangeiros. Até que, como disse antes, 25% da gente não tem passaporte suíço. Aqui no Brasil, você sabe qual é o porcentagem? Não. Acho que é 1%. 10% dos suíços de passaporte vivem no exterior, na França, no Brasil, na Argentina. 10% dos cidadãos se foram também. A taxa para o Brasil, outro 1%. Então, você vê que a população mesma do Brasil tem menos contatos normais com a sua diáspora fora do país. Na Suíça, por ter uma diáspora que vive fora do país e imigrantes, isso facilita muito os fluxos comerciais, porque se uma empresa quer exportar na China, vai poder encontrar uma pessoa nascida na Suíça, de parente chino, que fala chino e francês ou alemão ou italiano, para poder fazer os tratos com... Então, isso é uma facilidade que nasce, que é um pró da imigração. Claro que qualquer país vai ter também as contras, porque os imigrantes têm costumes diferentes e claro que é uma tarefa aprender a conviver com pessoas que são diferentes. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Esse é o momento que o coração entra em campo com a nossa seleção. Somos um país de chuteiras com 5 estrelas no peito e uma respeitável camisa verde e amarela. O plano SAF e OAF vão sortear centenas de kits torcedor entre os titulares dos nossos planos. Agora é só torcer pelo kit e pela nossa seleção rumo ao Hexa. SAF e OAF. Amigos fazem planos. Falando dessa questão da imigração e emigração, né? Nunca na história assim essa pauta sobre essa questão da imigração teve tão presente, né? Principalmente agora com a questão da guerra civil na Síria, né? Os problemas de guerras civis também na África, quer dizer, e a gente vê a Europa com medo, né? Dessa imigração. A Suíça, por ter historicamente
historicamente, tanto enviado, né, cidadãos para outras partes como recebido, ela é um exemplo de lidar com essa questão da imigração, pelo que você está colocando, né? Um imigrante hoje na Suíça, qual o tipo de recepção que ele tem do seu governo? Ok, tem dois tipos de imigrantes, os legais e os ilegais que buscam, que hugem desses países que você menciona. Os como se diz? Asilantes, ou requerentes de asilo, os que querem asilo. Os refugiados. Né? Os refugiados. Ok, agora temos 1.600.000 residentes permanentes que são estrangeiros na Suíça. E temos 20.000 requerentes de asilo. Então, a porcentagem de estrangeiros nessa situação é muito baixo. E então, você pode imaginar que a população civil suíça, ou com passaporte suíço, ou estrangeiros na Suíça, vê essa gente como não tanto uma ameaça. Mais que todo, qualquer europeu que encontra um contrato de trabalho na Suíça, vem. E essa pessoa, o português, o espanhol, o alemão, é o imigrante de hoje. Mas com direito a ficar automático. É como você decidir algum dia de ir a trabalhar a São Paulo. Mesma coisa. É o imigrante de hoje na Suíça. Ok, agora um movimento enorme de português. Faz uns 10 anos, desde o Portugal até a Suíça. Em qualquer povoado do Valais, você vai poder falar português. E não estou exagerando, é a verdade. Por que essa afinidade assim, de portugueses com a Suíça? Primeiro, por questão de dinheiro. Não, eu digo assim. Eu digo assim, porque porque é aquela velha história também. Um vai, depois todo mundo vai. Aqui é muito bom, tá dando certo. De repente aí acaba criando uma onda, acho que os portugueses e os suíços se chamam muito bem. Por ser também católicos, um pouco rudes, gostar do vinho e da família. E os suíços assim são, ainda. Além disso, os pequenos povoados das montanhas, os filhos que cresceram lá se vão para a cidade grande. Então, é um lugar que pode acolher o melhor os portugueses que fugem do Portugal por razão da crise econômica e que encontram trabalho e casa barata nesses povoados. E você vai encontrar uma porcentagem enorme de portugueses se você vai em São Branche de hoje, de onde saiu a Vita Modesta Ribordi. Em Martigny, acho que 10% da população é português, fala português, come português. Temos lojas portuguesas por todas as partes. São muito poucos os brasileiros, ainda. Certo. Agora, Daniel, nós estamos assim completando vamos completar ano que vem o bicentenário, né, de fundação da cidade. Na verdade, o bicentenário do acordo entre Dom João VI e a Confederação Helvética, né, que na verdade a fundação de Friburgo é 3 de janeiro de 1820. Você me disse então que hoje na Suíça não há um interesse, né, com relação à história dessa imigração por conta de vocês estarem mais focados na imigração, né, nesse processo histórico de como se desenvolveu essas imigrações. E também porque a Suíça, as pessoas, né, para saberem, elas emigram, os suíços emigram muito, né? Então é mais uma imigração. Entre outras. Mas você já tem contato com pesquisadores, no caso a gente falou do Henrique Bon e outras pessoas que você já mencionou comigo, como é que você está vendo Nova Friburgo hoje, uma cidade que vieram os seus ancestrais também, que você acabou encontrando pessoas aqui. Como você vê a nossa cidade assim? Gostei, não sei como você disse isso, mas me sinto bem. Quando me vou para a rua, me sinto tranquilo. Gosto simplesmente de caminhar entre as pessoas. Se me vou a Cantagalo, vejo caras que são parecidos aos caras de minha aldeia, de meu povoado. Realmente é fácil se sentir bem aqui. O clima está bom, não faz tanto calor, porque os suíços não estão acostumados a um calor muito quente. E
eu estou falando nas redes sociais com meus amigos do que está passando aqui, com o WhatsApp, estou ligado. A verdade é que é possível chegar até aqui e compartilhar de imediato através do WhatsApp o que um está vindo ao momento exato. O que espero é, sim, simplesmente com esse assunto de falar diretamente a meus amigos e conhecidos na Suíça, que eles vão ter um interesse para chegar aqui, ou durante o bicentenário ou depois. Porque, afinal de contas, a chegada dos imigrantes foi em 1819. Espero que o bicentenário será só o primício de um processo de longo prazo para atrair mais suíços até aqui. Mas para fazer isso, não é só eu que posso fazer alguma coisa. Outra vez, acho que o presidente Temer tem que chamar o presidente da Suíça para falar do assunto e organizar uma coisa séria. É porque você acha que realmente interessa a história do Brasil, né? Por ter sido essa primeira prática, né, de receber, né, esses colonos. A gente não tem essa cultura ainda para chegar a falar assim, essa história de Nova Friburgo é uma história do Brasil, né? A gente não chega, apesar da citação dessa colonização está em muitos livros de história. Mas com uma menção mas você pode entender essa ideia de abrir o país e os portos, a importação e exportação do mundo inteiro, de abrir o país a imigrantes do mundo inteiro, vai em contra da política dos 100 últimos anos do Brasil. Como se pode comemorar uma coisa assim? Não é possível o Brasil reconhecer que faz 200 anos se empezou uma mudança enorme que criou o Brasil de hoje. Que essa época se fechou faz 100 anos. E agora, onde estamos no Brasil de hoje? Daniel, a gente está aqui assim, no meio dessas montanhas, né? Nessa vista linda aqui do bar-restaurante do Loft, né? E a gente vê a montanha, as duas pedras que representavam detrás de você. A montanha, que são as duas montanhas que representam a fazenda do Morro Queimado, né? E você acha que essa paisagem de Nova Friburgo lembra muito essa paisagem alpina da Suíça? Você se reconheceu aqui nessa paisagem? Lembra mais do paisagem do Cantão do Valais que do Cantão de Friburgo. O Cantão de Friburgo é mais assim, tranquilinho. O Valais tem as Alpes, que são exatamente assim só por a vegetação, que é diferente. Mas temos também vale assim e montanhas. Essa geografia então te remete? É exatamente a mesma vista que eu tenho de meu caserão, de minha casa na Suíça, quando acordo de manhã. A verdade é que moro num lugar muito íngreme, assim, com vista aberta, e que fica a 10 minutos da cidade de Martigny. Você está convidada. Muito obrigada. E foi como o que chamamos aí um chalé. Aqui seria uma chácara no mato. Como você disse? É uma chácara, um sítio, chácara. Quer dizer, então, que você chegando aqui, você imagina, então, que os seus antepassados também não se reconheceram, né? Essa paisagem aqui foi uma paisagem muito próxima, né, do que eles estavam habituados. Talvez a escolha do local, né? Foi ótima para eles. Você acha que Dom João VI acertou? Acertou. Porque quando eles chegaram aqui, eles falaram, ao menos acertou. Não, é uma nova Friburgo, né? Chegaram pobres, depois de meses de viagem, mas por fim chegaram. Os que não morreram, chegaram. E me posso imaginar a minha bistia chegando aqui com seus filhos, os que sobreviveram, porque também perdeu um bebê, e dizer, ok, aqui vamos começar de novo, gostei. E parece com o meu país, né? Muito parecido. É fácil, não foi como, chegar a um lugar onde não se pode ver nenhuma montanha, porque isso sim seria exótico. Certo. E eram campeões que podiam caminhar horas e horas, subir, baixar, sabiam trabalhar em fortes. Acho que para eles foi um paraíso. E a tarefa foi difícil de desbravar suas próprias fazendas, de adquirir uma linguagem diferente e tudo mais.
Mas a nível mesmo de paisagem, Dom João VI escolheu o lugar certo, o lugar né? certo. Não economicamente, que a gente conhece a história, né? Mas do ponto de vista assim, de clima, ambientação e até uma paisagem muito próxima do que eles estavam habituados, né? O único que falta é a neve e o frio, porque na Suíça faz menos 10 graus durante 3 meses ao ano no Valais. Aqui a gente assim, já teve uma mudança climática. Daniel, eu te agradeço muito, né? Sou eu. Por ter participado aqui do nosso programa, pela sua contribuição, né? E a gente espera ver mais um volume. Esse volume. Espero que muita gente vai quiser contribuir. Eu estou chamando a todos os pesquisadores do mundo, do Brasil e da Suíça, para entrar em contato com o Cine Requebon. As pessoas que quiserem participar dessa genealogia, ampliação dessa genealogia, pode entrar em contato com o Henrique Bon. Henrique Bon é uma pessoa fácil de acessível aqui em Friburgo, né? E então está aberto aí para os outros pesquisadores. E muito obrigada aqui pela sua presença.